Olha, nesse mês de setembro, a gente comemora o aniversário de 7 décadas da Record TV, com muitas histórias emocionantes que exibimos nos nossos jornais. Uma delas é de um brasileiro que, há 7 anos, foi salvo por um transplante de pulmões. Agora, nós reencontramos esse personagem e descobrimos que ele aproveitou a nova chance para mudar de vida. Veja essa história inspiradora na série especial. Edivaldo sobe a ladeira confiante, andando a passos largos. É o primeiro dia de trabalho dele como professor de matemática nesta escola em São Paulo. O que eu vou fazer aqui? Isso, exatamente. De carteira em carteira, com paciência e dedicação, ele tira as dúvidas de quem ainda não entendeu o que está no quadro. Ele trata a gente muito bem. Eu gosto da matéria, matemática. E ele não briga com a gente. Os números são importantes na vida do Edivaldo, talvez até por isso ele tenha decidido se tornar professor de matemática. E quem o vê hoje assim, com essa disposição em sala de aula em 2023, não imagina o que ele passou para chegar até aqui. Em 2013, diagnosticado com uma rara doença genética, ele descobriu que precisava de um transplante de pulmões. Em 2014, ele entrou na fila. A espera durou 2 anos e 9 meses. Até que em 2016 ele conseguiu fazer o transplante e começar uma nova vida. Antes de começar o tratamento de transplante, eu comecei a sentir falta de ar. Me ligaram, tá aqui, um pulmão chegou novo aqui e veio para cá. O Jornal da Record encontrou o Edivaldo pela primeira vez no Instituto do Coração, que também realiza transplantes de pulmão, logo depois de o professor receber a notícia que um doador havia sido encontrado. Faço tratamento pulmão, mas só o tratamento em si ainda não é suficiente. A situação era grave. Ele só conseguia respirar com um aparelho de oxigênio portátil. E naquele momento o transplante ainda não era uma certeza. Essa resposta deve vir daqui a umas 2 horas mais ou menos. 2 horas. Quase nada para quem desde criança sofria com o mau funcionamento dos pulmões. Edivaldo nasceu com a síndrome de Cartagener, uma doença que causa problemas respiratórios e aumenta o risco de pneumonias e sinusites. Além dessa síndrome, o professor tem os órgãos do tórax e do abdômen no lado oposto ao que seria normal no corpo humano, o que não causa dano algum à saúde, mas pode dificultar procedimentos cirúrgicos. Um avião fretado voou de São Paulo até Goiânia, onde estava o doador. Depois de uma avaliação dos pulmões, os médicos do INCOR tomaram a decisão que mudou a vida do Edivaldo. O pulmão tá bom, pode pedir para anestesiar o receptor. A cirurgia avançou pela madrugada. 7h30 depois, os pulmões retirados do doador já funcionavam no Edivaldo. Há 2 meses, o INCOR em São Paulo atingiu a marca de 511 transplantes de pulmão, um número expressivo que faz do hospital o segundo centro com mais cirurgias deste tipo realizadas na América Latina. Só fica atrás da Santa Casa de Porto Alegre. 7 anos depois de contarmos essa história aqui no Jornal da Record, o Edivaldo virou um exemplo para os médicos. Esse daqui buscou o pulmão. Neste reencontro, eles ficaram impressionados com a saúde do professor. Mais ou menos daí para frente, agora é só sucesso, né? Depois do transplante, Edivaldo ganhou fôlego para fazer faculdade. Foi aprovado em uma universidade federal para estudar matemática. Me inscrevi no vestibular para a Univesp, né? Me inscrevi nele para fazer a prova. Era questão de 1.000 vagas, foi mais de 10.000 inscritos. Eu fui lá, fiz a prova, passei. Eu falei, opa, passei, vou lá fazer. A cicatriz da cirurgia praticamente desapareceu, mas algumas marcas do que ele enfrentou depois da operação ainda estão presentes. E é difícil arrumar serviço, né? Emprego. Você foi recusado em alguns empregos? Já fui.
já fui. Para você faz diferença ter um professor transplantado, não? Acho que, na minha opinião, é uma pessoa normal como o outro. Não faz diferença nenhuma. Professor top. Edivaldo vive com a mãe neste apartamento. Dona Tereza ainda se emociona quando lembra como era a vida do filho antes do transplante. Penso que ele ficava a noite sem usar oxigênio, era a noite todinha. Ele sofreu muito e eu também, porque era mãe, não era? Um hábito que o Edivaldo adotou depois do transplante e que foi até uma recomendação médica é o de caminhar. Todo dia ele sai de casa e dá uma caminhada pela rua do bairro. Caminhada mesmo, e fazendo ela, e me ajuda muito a caminhada, né? Você sente que você respira melhor depois de uma caminhada? Nossa, bem melhor. Em média, ele caminha 50 minutos por dia. Estamos de volta aqui ao prédio. Detalhe, o Edivaldo mora no 4º andar. Tem elevador aí no prédio, Edivaldo? Não. Não, não tem. Então, vamos Vou embora. fazer o exercício aqui, ó. Na subida, Edivaldo mostra que está recuperado com disposição suficiente para subir quantos andares forem necessários. E se ele um dia ficar cansado ou desanimado, sempre vai ter o apoio da Dona Tereza e dos irmãos. Eu vou falar, se não fosse a minha família junto me ajudando, também não estaria aqui, porque eles me ajudaram muito. E para uma pessoa transplantada, ela precisa muito de um apoio da família também.